Olá, queridos amigos! Hoje nós refletiremos sobre o capítulo 6 da obra Jesus no Lar, chamada Os Instrumentos da Perfeição. Naquela noite, Simão Pedro trazia à conversação o espírito ralado por extremo desgosto. Simão Pedro estava machucado. Agastara-se com parentes descriteriosos e rudes. Velho tio acusara-o de dilapidador dos bens da família, e um primo ameaçara esbofeteá-lo na via pública. Lembremos que Pedro foi aquele que cortou a orelha do soldado com a espada, então Pedro era do pavio curto. Guardava por isso o semblante carregado e austero. Quando o mestre leu algumas frases dos sagrados escritos, o pescador desabafou, descreveu o conflito com a parentela, e Jesus o ouviu em silêncio. E ao término do longo relatório afetivo, indagou o Senhor: "E o que fizeste, Simão, antes das arremetidas dos familiares incompreensivos?" E olha a resposta que Simão deu. Sem dúvida, olha o temperamento, de Pedro. Sem dúvida, respondeu o apóstolo veemente, coloquei cada um no seu lugar próprio. Olha como a gente está acostumado a fazer isso, Agir que nem Pedro. Anunciei sem rebuços as más qualidades do que são portadores. Meu tio é raro exemplar de sovinice, e o meu primo é mentiroso contumaz. Provei perante numerosa assistência que ambos são hipócritas, e não me arrependi do que fiz. Jesus, o mestre, refletiu por minutos longos e falou compassivo: Pedro, que faz o carpinteiro na construção da casa? Naturalmente, trabalha, redarguiu o interpelado irritadiço. Imagina você falando com Jesus, falando das tuas irritações, das pessoas que te perturbaram, que estão tentando denegrir a sua imagem, e Jesus vem com uma pergunta dessas: que fazes, Pedro, carpinteiro na construção da casa? E Pedro ficou mais irritado ainda, conforme nos conta aqui, o Lúcio. Com o que tornou Jesus, seu amigo celeste, bem-humorado? Trabalha com o quê? Usando ferramentas, respondeu Pedro. Após resposta breve de Simão, o Cristo continuou. Então Cristo trouxe o ensinamento para Pedro e para nós. As pessoas com as quais nascemos e vivemos na terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai, de Deus. Os primeiros e mais importantes instrumentos divinos que nós recebemos para a edificação do reino do céu em nós mesmos. Quando falhamos no aproveitamento dessas ferramentas sublimes, que constituem elementos da nossa melhoria, é quase impossível triunfar com recursos alheios. Porque o Pai nos concede os problemas da vida de acordo com a nossa capacidade de lhe dar solução. Então, os problemas dentro da família, das relações mais estreitas, especialmente na família, mas no trabalho, aquelas pessoas que são mais próximas, são instrumentos divinos para o nosso aperfeiçoamento, conforme nos diz o próprio Jesus. A ave é obrigada a fazer um ninho, mas não lhe reclamam outro serviço. A ovelha dará lã ao pastor. No entanto, ninguém lhe exige o agasalho pronto. Ao homem foram concedidas outras tarefas, quais sejam as do amor, da humildade, na ação inteligente e constante para o bem comum, a fim de que a paz e a felicidade
não sejam mitos na terra. Então Jesus dá o exemplo de que na própria natureza ninguém cobra da ovelha o casaco pronto, mas sim a lã. Ela vem com esta missão. E ao homem a missão de desenvolver o amor, a paz, o bem a si próprio, o bem ao próximo. E ele continua: os parentes próximos, na maioria das vezes, são o martelo ou o serrote que podemos utilizar em benefício na construção do templo vivo e sublime, por intermédio do qual o céu se manifestará em nossa alma. Então olha essa frase de Jesus. Por que ele coloca os familiares como o martelo e o serrote? São ferramentas contundentes que cortam, que martelam, que agem de forma efetiva na matéria. Então ele não falou assim, é a chave Phillips ou é aquela ferramenta mais delicada. É a ferramenta que produz maior impacto onde ela toca, onde ela age. Então os familiares, eles são o martelo e o serrote para o nosso aperfeiçoamento. Enquanto o marceneiro usa suas ferramentas por fora, cabe-nos nos aproveitar as nossas por dentro, no sentimento especialmente. Em todas as ocasiões, o ignorante representa para nós um campo de benemerência espiritual. O mal é desafio que nos põe a bondade à prova. Quando a gente encontra o mal, quando o mal chega até nós, é o momento de provarmos a nossa própria bondade, de desenvolvermos a nossa bondade especialmente nessas situações, de avaliarmos como ela se encontra. O ingrato é um meio de exercitarmos o perdão. Quando chega alguém que demonstra ingratidão para nós, é uma forma de nós fortalecermos, exercitarmos a virtude do perdão. O doente é uma lição à nossa capacidade de socorrer. Quando chega alguém doente de cólera, de ira até nós, é uma capacidade de nós exercitarmos a tolerância, a virtude da compreensão. Aquele que bem se conduz em nome do Pai, junto de familiares endurecidos ou indiferentes, prepara-se com rapidez para a glória do serviço à humanidade. Porque se a paciência aprimora a vida, o tempo tudo transforma. Calou-se Jesus, e talvez porque Pedro tivesse ainda os olhos indagadores, acrescentou serenamente: se não ajudamos ao necessitado de perto, como auxiliaremos os aflitos de longe, Pedro? Como queremos fazer o bem para o próximo, se o mais próximo a gente deixa a míngua, a gente não tem paciência para escutar, para acolher? Se não amamos o irmão que respira conosco os mesmos ares, como nos consagraremos ao Pai que se encontra no céu? Depois dessas perguntas, pairou na modesta sala de Cafarnaum expressivo silêncio que ninguém ousou interromper. Então façamos bom uso dessas ferramentas sublimes, dos nossos parentes, das pessoas mais próximas, do chefe do trabalho, dos colegas de trabalho, mas especialmente aqueles que estão dentro do lar, que são ferramentas preciosas para o nosso aprimoramento. Se você está gostando destes conteúdos, compartilhe, deixe seu like. Um grande abraço e que Jesus nos abençoe. Até a próxima.